irmãos, vamos dar sequência ao estudo de Apocalipse, que denominamos de a revelação divina da última etapa da história humana. Como nós vimos melhor quando estávamos estudando o capítulo 5 de Apocalipse, que nos mostra a necessidade do Cordeiro para a revelação de tudo aquilo que veremos a partir de hoje, a partir do capítulo 6. Porque Apocalipse não apenas estaria revelando o futuro da igreja, mas estaria revelando a conclusão da história redentora, a conclusão da história humana, que só seria possível por meio da morte e ressurreição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que a igreja pudesse ter a justiça e a vida eterna concedidas por Cristo Jesus. Hoje nós veremos os 7 selos, que são abertos no capítulo 6, 7 e o iniciozinho do capítulo 8, fazendo uma introdução para o toque das 7 trombetas. Mas antes de continuarmos, precisamos lembrar o que vimos em Apocalipse de 1 a 5, no que diz respeito ao contexto histórico da igreja. Nós vimos que Apocalipse é direcionado para uma igreja perseguida por causa de Cristo, e que isso inclusive está presente na vida do próprio autor, que no capítulo 1, versículo 9, nos disse: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, João, que escreve Apocalipse, estava sendo perseguido também. Vemos isto nas cartas às igrejas. Capítulo 2, versículo 9 e versículo 13, nos falam também de uma tribulação que a igreja de Esmirna e depois a igreja de Pérgamo estavam sofrendo. Lá no capítulo 3, versículo 10, é mencionada ainda uma tribulação que viria a acontecer em dias futuros. Ou seja, não devemos considerar que toda a tribulação havia acontecido naqueles dias, mas ela já havia começado. E a igreja estava sofrendo por causa disso. Tanto que no capítulo 2, versículo 13, que mencionamos, nos é dito que Antipas, a testemunha do Senhor Jesus, chamada de fiel, é morta por causa do Senhor Jesus lá em Pérgamo. Portanto, a igreja estava passando por tribulações, por sofrimentos naqueles dias. Um dos problemas era o ataque dos hereges que estavam minando a igreja, tanto de modo teórico quanto prático. Nós vemos isso nos falsos apóstolos, do capítulo 2, versículo 2. Também nos nicolaítas, que são mencionados no versículo 6 e no versículo de número 15 do capítulo 2. Nós temos ainda no capítulo 2, a igreja de Tiatira, a Jezabel, que conduzia tanto para falsas doutrinas quanto para a prostituição aqueles que faziam parte daquela igreja. Portanto, o ataque de hereges era forte e estava trazendo grandes prejuízos para a igreja. Vemos também no capítulo 3, quando o Senhor se dirige à igreja de Laodiceia, que um outro problema estava assolando a igreja. A ameaça das riquezas do império, ou a sedução das riquezas do império, estava trazendo sérios problemas para aqueles que não conseguiam resistir. Os cristãos de Laodiceia estavam enriquecendo, negligenciando a fidelidade ao Senhor, aceitando o culto imperial, aceitando a participação em cultos pagãos, fazendo com que houvesse uma intimidade com pessoas
que tinham práticas pagãs, cedendo a eles e se contaminando com o paganismo daquela época. A sedução financeira, a sedução econômica foi um perigo para a igreja daqueles dias. Vimos também que no capítulo 4, Apocalipse nos fala que Deus está entronizado. Que apesar de ter um imperador que a oprimia, e apesar de ter um império que se considerava superior e supremo, Deus estava acima dele. E isso serviria já de conforto para a igreja, que não tinha forças para resistir ao poder do Império Romano. E vimos no capítulo 5 que o Cordeiro venceu para trazer a conclusão da história. Ou seja, era nos méritos do Senhor Jesus que a igreja venceria e deveria olhar para ele para ser-lhe fiel em todo o tempo, não importando aquilo que viesse contra ela, quer as ameaças mais físicas, quer os ataques dos falsos profetas, quer a sedução das riquezas do império. Conforme a divisão de Apocalipse que nós estamos seguindo, nós já vimos o capítulo 1, que é a introdução do livro. Vimos também os capítulos 2 e 3, onde estão as cartas às 7 igrejas, que nos mostram o contexto histórico daqueles dias. Vimos ainda a visão celestial, que serve de transição entre aquilo que estava acontecendo e que foi revelado no capítulo 1, 2 e 3, e aquilo que o Senhor Jesus passará a revelar a partir do capítulo 6, ou seja, os dias subsequentes, que envolve a tribulação, a derrota do inimigo da igreja e a vitória dela, a glória que lhe está reservada. O capítulo 6 de Apocalipse dará início à terceira divisão do livro, que diz respeito às coisas que hão de acontecer, como nos fala no capítulo de número 1, versículo 19. Nós encontramos 7 ciclos a partir do capítulo 6, que nos falarão dos dias subsequentes àqueles em que Apocalipse estava sendo revelado. Nós teremos primeiro 4 ciclos que vão enfatizar a tribulação que ocorreria sobre o mundo e que a igreja estaria presente, como nós encontramos nas cartas às igrejas, já o sofrimento de pelo menos boa parte delas. No primeiro ciclo, são abertos 7 selos. Em seguida, as 7 trombetas, seguida por 7 vozes e 7 flagelos. Esses 4 ciclos vão do capítulo 6 ao capítulo 16 de Apocalipse, enfatizando fortemente todo o sofrimento e tribulação, tanto no que diz respeito ao mundo, como principalmente em relação ao que a igreja estava sofrendo e continuaria sofrendo durante um certo período da parte daquele que era seu grande inimigo, o Império Romano e Satanás por trás dele. No quinto ciclo, que começa no capítulo 17, nós temos uma mudança de ênfase. Ocorre a destruição do inimigo da igreja, a destruição da Babilônia. Com a queda, a destruição, o fim do inimigo da igreja, surge o reinado milenar dela, a partir do capítulo 19, que é seguido com a conclusão da história, como nós veremos. Nesses 7 ciclos, ocorre a revelação de 3 tópicos, principalmente. A tribulação de todos, como nós já mencionamos, e que iria crescer, como Apocalipse 3, versículo 10 nos conta, na carta à igreja de Filadélfia. Mas quando aconteceria essa tribulação? Nós precisamos entender o início disso para podermos entender a sequência de eventos. E olhando para as cartas, nós podemos dizer que ela já havia, em certa medida, começado. Portanto, a tribulação iria crescer, mas ela já havia começado. Não estamos esperando uma tribulação para dias futuros, mas uma tribulação que a igreja daqueles dias já estava começando a presenciar e veria crescer, de forma que deveria ter paciência para suportá-la, a fim que Deus fosse glorificado na vida dela.
Nós encontramos também, já numa distância maior, a derrota dos inimigos como um segundo tópico importante. Essa derrota aconteceria após uma sequência de eventos que traria tribulação sobre o mundo, principalmente pensando no inimigo da igreja, que é o contexto dela. Lembremos que as 7 igrejas estão no contexto imperial romano. Portanto, a tribulação e tudo aquilo que vai acontecer revelado por Apocalipse diz respeito exatamente a esse contexto político, econômico em que a igreja está inserida. Quem era o grande inimigo da igreja daqueles dias? Na verdade, podemos mencionar 2, mas que estão intimamente relacionados: Satanás e Roma. Satanás, porque ele está por trás das ações do Império Romano, dos imperadores, que estão não só propagando o paganismo, mas forçando a igreja a aderir, ameaçando e até matando cristãos que não cediam às ameaças dos imperadores. Por fim, um terceiro tópico é a vitória divina. Com a derrota dos inimigos, então aparece a vitória da igreja, que irá desfrutar de conforto, que irá desfrutar da vitória com deleite e que, portanto, tem a ver com um momento subsequente à queda, à derrota do inimigo da igreja. Portanto, podemos resumir Apocalipse de 6 a 22 nas seguintes 3 ênfases. Apocalipse 6 a 16, a ênfase está na grande tribulação, que a igreja inclusive estaria passando também. Apocalipse 17 e 18, a ênfase está na queda da Babilônia, que é o arqui-inimigo da igreja, instrumento de Satanás para tentar destruí-la. Em Apocalipse 19 a 22, a ênfase está na vitória da igreja, ainda que, como nós veremos, haja ali o período em que Satanás é solto, junta as nações para tentar uma última vez destruir a igreja e então é derrotado. Antes de seguirmos com a leitura do capítulo 6 e 7 de Apocalipse, é importante lembrarmos o perigo de uma leitura apenas simbólica ou extremamente futurista do livro. Pois, quando nós lemos apenas de modo simbólico, acontece que os dados de Apocalipse, que nos apontam para eventos que aconteceriam a partir daqueles dias, eles se tornam tão vagos que podem se encaixar praticamente em qualquer evento, em qualquer geração, desde que haja alguma semelhança entre eles. Podemos ver isso, por exemplo, nos 8 primeiros versículos do capítulo 6, em que são abertos os 4 primeiros selos. Neles, nós encontramos uma referência à paz, depois à guerra, em seguida à crise econômica que leva à fome, e a uma sequência de problemas na sociedade que levaria à morte às pessoas. Veja que esses problemas anunciados nesses 4 selos estão presentes praticamente em todas as gerações. Como nós poderíamos saber se esses 4 selos estavam se referindo a um evento, uma sequência de eventos específicos, se não tivéssemos um contexto histórico? Poderíamos aplicá-lo aos nossos dias? Poderíamos aplicar aos dias futuros, provavelmente, tornando Apocalipse tão vago que todas as gerações a igreja vai estar aplicando à sua própria época as palavras de Apocalipse. Isso então torna o livro de pouca aplicabilidade para a vida da igreja, ainda que a sua mensagem geral seja o conforto da vitória do Senhor para a igreja, pela igreja. Para o livro ser corretamente compreendido e aplicado, é preciso haver então um contexto histórico, como nós temos enfatizado o tempo inteiro, a fim de que possamos fazer a leitura do capítulo 6 a 22 como uma sequência de eventos que tem como ponto de partida os dias de Apocalipse, os dias daqueles que receberam o livro de Apocalipse. A introdução, o capítulo 1, 2 e 3, falam deste contexto,
E é a partir dali que os eventos que nós veremos no capítulo 6 em diante vão acontecer. Lembrando que o inimigo da igreja daqueles dias era exatamente o Império Romano e que a igreja estava sofrendo tribulações por causa dos ataques deste império. Façamos então a leitura de Apocalipse capítulo 6 e capítulo 7, que nos diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Assé 12.000, da tribo de Naftali 12.000,
da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem algum ardor. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O slide que nós estamos vendo agora mostra um panorama de Apocalipse 6 e 7. Ou seja, nesses 2 capítulos que nós lemos, nós encontramos os 7 selos que são abertos, na verdade, 6 deles. O 7º é aberto no capítulo de número 8. Nós temos 4 cavaleiros e seus cavalos que anunciam a tribulação. O primeiro cavalo é branco, recebe uma coroa e ele sai vitorioso. O segundo cavalo é vermelho e lhe é dado tirar a paz da terra, ou seja, guerra. O cavalo preto recebe uma balança e nesta nós vemos o aumento do preço das coisas, ou seja, uma crise econômica. O cavalo amarelo, que é o quarto, ele tem autoridade sobre 1/4 da terra e uma série de problemas trazem a morte dos homens. Em seguida, com o 5º selo, os mártires rogam a justiça de Deus, porque a igreja está sofrendo e os cristãos estão morrendo por causa do evangelho. Logo em seguida, nos é apresentada a ira de Deus que é derramada sobre os inimigos do povo de Deus. Aqueles que estão matando os cristãos vão sofrer a ira do Senhor. A igreja em seguida é contada, marcada e preservada. Nós vemos que a igreja está debaixo dos cuidados do Senhor e o Senhor não a mistura com os ímpios. Há uma distinção semelhante ao que aconteceu com o Egito nos dias do Êxodo. E por último nós temos a visão dos fiéis glorificados. A igreja está diante do Senhor nas regiões celestiais. Os que passaram pela tribulação, morreram por Cristo, foram fiéis, estão na presença de Deus, louvando e glorificando o seu santo nome. Os versículos 1 e 2 do capítulo 6 apresentam a abertura do primeiro selo. Com a abertura do primeiro selo, é ouvida a voz de um dos seres viventes que diz: Vem. Então, surge um cavaleiro e seu cavalo. O cavalo é branco. E foi-lhe dada uma coroa para que ele saísse vencendo. A pergunta que nós precisamos fazer é sobre quem Apocalipse se refere. Quem é que sairia vitorioso? Quem é que teria
este período de vitórias. Em Apocalipse 13, versículo 7, nos é dito que a besta que estava lutando contra os cristãos, que é um instrumento de Satanás e que estava perseguindo a igreja, recebeu que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, quando nós olhamos para o outro ciclo, nós encontramos que o Império Romano, e aqui a figura do imperador, recebeu autoridade para ter vitórias, inclusive sobre a igreja, no que diz respeito à perseguição. Nós sabemos que diz respeito a imperadores, porque no capítulo 17, versículo de 9 a 11, este outro ciclo nos diz que a besta, ela representava tanto reis que haviam existido, aquele que estava reinando e o que ainda haveria de chegar. E como o contexto histórico é exatamente o Império Romano e os seus imperadores, ou seja, o poder político, a melhor forma de entender é que o primeiro selo ele fala de um período em que o Império Romano seguiria tendo sucesso nas suas empreitadas. O que nós vamos encontrar exatamente nesse período da Igreja, em que as guerras que o Império Romano está travando serão guerras em que ele será bem sucedido. Então, quem estava perseguindo a Igreja e vencendo? Era o Império Romano. E podemos olhar um pouco para a história e encontrar um elemento administrativo desse império que nos ajuda a ver melhor aquilo que o primeiro selo está apontando. Se chama Paz Romana. A Paz Romana foi uma administração do Império Romano visando, de todas as formas possíveis, trazer paz ao Império, subjugando os povos que haviam sido conquistados. Portanto, não era uma paz no sentido de querer o bem de todo mundo, mas de colocar todo mundo debaixo de seus pés. Para isso, às vezes, até a força foi usada. A paz romana, então, trouxe benefícios principalmente para o Império, trouxe alguns benefícios para os cidadãos, mas visava, acima de tudo, fazer com que houvesse uma boa administração dentro dele. Ela durou até a morte do imperador Marco Aurélio, em 180 d.C. Portanto, veja que o primeiro selo ele foi aplicado aos anos em que o Império Romano estava dominando e vencendo, e teve um fim, uma duração limitada. O ano de 180 seria uma data interessante para entendermos o fim deste primeiro selo. Mas a paz romana não duraria para sempre. O versículo 3 e o versículo 4 nos contam da abertura do segundo selo. Então é ouvida a voz de outro ser vivente e surge um outro cavaleiro com um cavalo, só que desta vez vermelho. Para esse foi-lhe dada tirar a paz da terra. Ou seja, deveríamos entender que ele se refere a guerras civis, a confusões, a problemas que passam a acontecer dentro da realidade política da época. Considerando então que o arqui-inimigo terreno da igreja era o Império Romano, nós procuramos aplicar isto que está sendo dito no segundo selo à realidade do Império Romano. Entre 100 e 300, ou seja, por volta do período em que Apocalipse foi escrito até o ano 300, ocorreram pelo menos 38 guerras com os romanos. E nem sempre o Império Romano foi vitorioso nelas. Muitas dessas guerras enfraqueceram Roma, porque inclusive aumentou o número de bárbaros que almejavam destruir Roma, insatisfeitos com as muitas investidas que no passado o Império havia feito para conquistar os povos, escravizando as pessoas.
inclusive fazendo da mão de obra escrava o principal recurso para a movimentação econômica do seu império. O terceiro selo é aberto, versículos 5 e 6. Então é ouvida a voz de outro ser vivente. Surge um cavaleiro e o seu cavalo, desta vez preto, e foi-lhe dada uma balança. Então, dentre os 4 seres viventes, surge uma voz falando do alto preço dos produtos. Uma medida de trigo custa o preço de um dia de trabalho. O trabalhador passaria o dia trabalhando e o ganho dele daria apenas para comprar uma medida de trigo. Devemos lembrar que a parte econômica da época ela tem um valor significativo dentro de Apocalipse. A carta à igreja de Laodiceia menciona o problema da economia romana, que se tornara uma tentação para cristãos. No capítulo 13 de Apocalipse, quando aparece a segunda besta, então é dito que ela seduz os habitantes da terra e que ninguém poderia comprar ou vender senão aquele que tivesse a marca dessa besta. No capítulo de número 18, quando fala da queda da Babilônia, aparecem várias referências a mercadores, os seus produtos, as negociações comerciais. Portanto, a parte econômica ela tem um valor significativo dentro do livro de Apocalipse. E considerando que o arqui-inimigo terreno da igreja naqueles dias era o Império Romano, nós podemos aplicar a abertura desse terceiro selo a uma série de questões relacionadas à queda econômica do Império Romano. O aumento de gastos com empreitadas militares que tornaram o Estado muito oneroso, a redução de mão de obra escrava, uma vez que Roma não estava mais conquistando novos povos, então o número de escravos estava caindo. E a principal mão de obra do Império Romano era a mão de obra escrava. Sem escravos, sem produção, aumento dos preços. Então ocorre paulatinamente a desvalorização da moeda. Chega-se a contar que, em alguns períodos, o aumento dos preços no Império Romano chegou a 1000%. Ou seja, uma série de fatores políticos e também militares contribuíram para a queda da economia romana. O quarto selo é aberto, versículos 7 e 8. E é ouvida a voz de mais um dos seres viventes. Surge então um cavaleiro e um cavalo, desta vez amarelo. E este tem nome. O nome dele é Morte. O inferno seguia esse cavaleiro e foi-lhe dada autoridade sobre um quarto da terra para matar. Matar pela espada, pela fome, pela mortandade e pelas feras. Nesse momento, será bastante elucidativo lermos o que Eusébio de Cesareia nos conta em História Eclesiástica, o livro 9, capítulo 8, falando sobre uma série de problemas que vieram sobre o Império Romano e é entendido por ele como castigo divino. Ele nos diz assim: as chuvas de verão habituais e as chuvas do inverno, a estação que se atravessava, recusaram o habitual tributo à terra, sobre a qual a fome se abateu de improviso. Além disso, sobreveio a peste e outra epidemia, uma úlcera que por causa do ardor se chamava carbúnculo, de modo significativo. Espalhava-se insidiosamente pelo corpo inteiro e punha em grande perigo os dele afetados, atacando no mais das vezes, especialmente os olhos, cegava aos milhares os homens, bem como as mulheres e as crianças. A esses males veio por acréscimo ao tirano a guerra contra os armênios.
Desde a antiguidade, eles eram amigos e aliados dos romanos. Eram também cristãos e cumpriam zelosamente os deveres de piedade para com a divindade. O inimigo de Deus, ao tentar forçá-los a sacrificar aos ídolos e aos demônios, de amigos transformou-os em inimigos e de aliados em adversários. Tudo isso sobreveio de uma só vez, num só e mesmo tempo, e confundiu a insolente audácia do tirano contra a divindade, pois ele afirmava sem pudor que, devido a seu zelo em favor dos ídolos e da guerra que nos fez, não sucedera fome, nem peste, nem guerra em sua época. Assim, todos esses males juntos aconteceram simultaneamente e constituíram o prelúdio de sua queda. Devemos mencionar ainda que, além desse testemunho de Eusébio acerca de um período que sobreveio contra o Império Romano e contra o imperador que ele chama de tirano, há outras epidemias que apareceram desde o século II até o século IV. A epidemia de Orósios, em 125, em que há um registro, não sabemos o quão preciso ele é, mas conta que morreu aproximadamente 1 milhão de pessoas. A peste antonina, em 164, que matou 5 milhões de pessoas. Conta-se que só em Roma 2.000 pessoas morriam por dia. A peste de Cipriano, que aconteceu em 251 e matou também milhões de pessoas. Conta-se que morreram 5.000 pessoas por dia em Roma, além da epidemia que o próprio Eusébio menciona em seu livro História Eclesiástica. Como se não bastassem todas essas epidemias, ainda o aumento de bárbaros dispostos a destruir Roma fez com que as guerras fragilizassem mais ainda o império tão obstinado que perseguia os cristãos sem qualquer necessidade. Os versículos de 9 a 11 nos contam a abertura do quinto selo. Esse quinto selo é muito importante porque ele volta a nos situar no que era a realidade da igreja. Observemos que desde o início de Apocalipse, cristãos estão sendo perseguidos, mortos, e a igreja está sofrendo nas mãos de um poder político que é maior do que ela. O quinto selo nos mostra que essa ainda é a realidade e nos ajuda então a contextualizar o livro de Apocalipse no Império Romano. Ou seja, não podemos fugir daquela realidade. No quinto selo, a visão das almas dos mártires é dada a João, que vê aqueles que morreram por causa do Evangelho rogarem a Deus por justiça. Veja, uma igreja sofrida clamando por justiça, mais especificamente aqueles que haviam morrido por causa do Senhor Jesus. Então, é dado para cada um deles vestiduras brancas e dito que eles deveriam descansar um pouco mais, ou seja, ter paciência. Deus faria justiça à igreja, Deus traria o juízo sobre os inimigos dela, mas ela precisava ter paciência, porque Deus tinha um propósito com tudo aquilo e os cristãos ainda glorificariam a Deus por meio do martírio. Ou seja, ainda haveria cristãos morrendo por causa do nome do Senhor Jesus no meio de todo aquele problema político dentro do Império Romano que estava contra a igreja do Senhor Jesus. O quinto selo nos ajuda a ver que a igreja estava presente no meio de todas aquelas tribulações, ou seja, a igreja que no início estava sendo perseguida por um império que estava vencendo, em seguida continua sendo perseguida quando o cavalo vermelho aparece e as guerras surgem contra Roma, trazendo paulatinamente o seu enfraquecimento.
A igreja continua no meio deste império, sofrendo e sendo perseguida, quando surge o cavalo preto. E então há uma crise econômica no meio do império. E a igreja continua dentro deste império, sendo perseguida, quando aparece o cavalo amarelo. E aparecem as epidemias e a morte de milhares e milhões de pessoas de diversas causas, principalmente por causa da fome, da guerra e das doenças que atingem o Império Romano. O sexto selo é aberto. Ele é o mais amplo de todos, porque ele tanto fala sobre o juízo divino que vem contra os inimigos do povo de Deus, como também fala sobre a contagem da igreja, que é selada, quanto sobre a visão dos glorificados, aqueles que haviam sido fiéis a Deus no período da grande tribulação. Portanto, com a abertura do sexto selo, a vitória do Senhor vem para a igreja, tanto no que diz respeito à condenação dos inimigos, quanto no que diz respeito à alegria daqueles que são recompensados em viver na presença de Deus. O início do sexto selo nos conta o juízo divino sobre os inimigos. É interessante, ao nosso ver, essa informação de que os montes e as ilhas são movidos do seu lugar, porque tanto a palavra monte quanto ilha parecem-nos ser referências à Itália e à região de Roma, porque tanto a Itália possui um número muito elevado de ilhas, mais de 40, quanto os montes são mencionados no capítulo 17 sobre a cidade cercada por montes. Parecem-nos serem referências exatamente à região onde a capital do Império Romano estava situada. A ira do Senhor vem sobre eles. É o dia da ira do Senhor sobre os inimigos do povo de Deus. Pode ter até demorado ao ver daqueles que estão esperando, principalmente daqueles que estão sofrendo por causa do Evangelho. Mas o dia do juízo chega. E Deus faz distinção entre os inimigos do povo dele e a sua igreja. No capítulo 7, versículos de 1 a 8, a igreja é selada. É feita uma distinção, como foi nos dias do Êxodo, em que Israel foi distinguido do Egito. Inclusive, as pragas que foram lançadas sobre o Egito não foram para Israel. A terra de Gósen, onde estava Israel, fora preservada nos dias da praga. É bem semelhante ao que acontece no capítulo 7, porque os anjos que iriam trazer danos à terra para castigo daqueles que nela habitam, são impedidos temporariamente, até que o povo de Deus seja selado. Ou seja, Deus conhece o seu povo, conhece o número deles, distingue do mundo e os preserva. Só então o juízo do Senhor sobre os inimigos do povo de Deus vem para trazer fim ao sofrimento da igreja. Em seguida, no capítulo 7, versículo de 9 a 17, nos fala a visão daqueles que haviam vencido. O versículo 14 diz que aqueles que estavam de branco haviam vencido porque haviam sido fiéis durante o período da grande tribulação. Ou seja, a igreja estava presente em todo o período de luta e de sofrimento. Mas esses que haviam sido fiéis foram recompensados. E o versículo 15 e 16 nos fala desta recompensa. Eles se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol,
nem ardor algum. O Senhor traz paz à vida daqueles que haviam sofrido por causa de Cristo. A recompensa deles é certa e a igreja deve se sentir confortada nisso. Desde a abertura do primeiro selo, nós estamos seguindo uma sequência de eventos que ocorreram na história relacionados ao Império Romano. Nós mostramos como os selos se encaixam perfeitamente com a realidade daqueles dias em que Apocalipse foi escrito, como também se encaixa nos eventos subsequentes, principalmente no que diz respeito à queda paulatina do Império Romano, que perseguia, maltratava, matava cristãos. Portanto, o sexto selo não será diferente. Ele deveria ser entendido dentro dessa sequência de eventos que apontam para o juízo de Deus sobre os inimigos da Igreja do Senhor. Portanto, entendemos que a melhor aplicação dos versículos 12 a 17 do capítulo 6, que nos fala do juízo sobre aqueles ímpios, seja a queda de Roma e a subsequente queda do Império Romano. Em 410, e nós veremos melhor isso quando fizermos o estudo do capítulo 17 e 18 de Apocalipse, em 410, Roma cai nas mãos dos bárbaros. Ela foi queimada e destruída por eles. Suas ruínas estão até hoje presentes para que aqueles que venham a passar por Roma possam ver como Deus castiga os inimigos da igreja. Por isso, inclusive, há forte aplicação de tudo aquilo que Deus havia prometido e que aconteceu na história para os dias de hoje, porque serviu de exemplo para o juízo que ainda virá sobre os inimigos do povo de Deus como um todo. Em seguida, em 476, o império cairá e será seguido por um período de 1000 anos, que é chamado de Idade Média, em que a igreja dominará o mundo em todas as esferas da sociedade. A queda do Império Romano significa o fim da Idade Antiga, que é fortemente pagã. É interessante observar que não há uma referência a Satanás até então, ainda que, de fato, como os ciclos seguintes irão nos mostrar, estava presente usando o Império Romano para fazer mal à Igreja do Senhor. Mas neste sexto selo não é apontado o juízo divino sobre Satanás. O juízo divino é sobre um grupo de ímpios que em todos os selos é mais bem relacionado àqueles que estavam perseguindo e maltratando a igreja. No capítulo 7 se fala da preservação da igreja, que, falando em termos históricos, de fato foi mantida mesmo após a queda tanto de Roma em 410 quanto do Império Romano em 476. A igreja foi preservada e continuou a sua jornada glorificando a Deus durante a Idade Média, cristianizando o mundo, tanto bárbaro quanto o mundo que restou daqueles que faziam parte do Império Romano. Aqueles que morreram em Cristo, então são apresentados como estando com Cristo, ou seja, a igreja venceu. Mesmo aqueles que morreram por causa da fé, eles estavam desfrutando de uma eternidade com o Senhor, em que já não havia mais fome, já não havia mais sede, e já não havia mais danos que haviam sofridos quando estavam aqui na terra. Portanto, era uma igreja vitoriosa. E a vitória deles era uma vitória que iria ser desfrutada pela eternidade. O sétimo selo, ele aparece apenas no capítulo 8, e nós não vamos fazer uma exposição dele. Todavia, é importante que nós possamos ter uma noção panorâmica. Quando é aberto o sétimo selo, ocorre silêncio nos céus. E então 7 anjos recebem 7 trombetas para anunciarem outra vez aquilo que o Senhor estaria
por trazer sobre o mundo daqueles dias e dos dias seguintes. Um anjo também aparece mencionando as orações dos santos, ou apresentando as orações dos santos a Deus. E o fogo do altar é jogado sobre a terra. É somente a partir de então que os anjos se preparam para tocar as trombetas. Ao olharmos para a história, encontramos o cumprimento da palavra do Senhor cabalmente. Aqueles 4 primeiros séculos testemunharam tanto a tribulação que veio da parte do Senhor, quanto o sofrimento da igreja que esteve em meio à tribulação, sendo perseguida pelo seu inimigo, o Império Romano, quanto o castigo dos ímpios, os seus perseguidores da igreja, que durante muitos anos maltrataram o povo de Deus. Ver o cumprimento da palavra do Senhor fortalece a igreja também em nossos dias, porque mostra que Deus não se agrada em ver o sofrimento do seu povo e trará juízo sobre os inimigos da igreja do Senhor também em dias vindouros, quando finalmente a história tiver um desfecho final. Deus, todavia, glorifica seu nome no processo também, e por isso a igreja precisa ter paciência. É verdade que nós queremos que Jesus volte, é verdade que nós queremos que tudo finalmente tenha um fim. Todavia, devemos lembrar que Deus está glorificando o seu nome em cada ano, em cada nova geração, mostrando a sua santidade, mostrando sua justiça, mostrando sua misericórdia, mostrando sua graça, de modo que ele é glorificado tanto na vida daqueles que se convertem ao Senhor Jesus, quanto naqueles que são castigados por lutarem contra ele. Portanto, é preciso que a igreja tenha muita paciência e suporte, por amor ao Senhor, os sofrimentos que precisa passar. Em nossos dias, há pessoas, principalmente naquela região do Oriente Médio, sendo perseguidas, maltratadas, pessoas que já foram mortas. E Deus há de trazer justiça para a igreja também de nossos dias, como trouxe para a igreja dos dias em que Apocalipse foi escrito, quando, em 410 e 476, nós encontramos a queda de Roma e do Império Romano, respectivamente. A vitória de Deus sobre os adversários pode até parecer demorada, mas ela vem. Então, descanse o seu coração. Saiba que aqueles que são fiéis até o fim são os vitoriosos, são estes que são os vencedores, e eles reinarão para sempre e se alegrarão para sempre com o Senhor. Portanto, persevere e seja fiel até o fim.